E vai ser nosso assunto de hoje, que é o Objects Framework. E vamos lá. Quando a gente fala de novidade, né? A gente é desenvolvedor. Novidade é sempre uma coisa boa que vem para facilitar a nossa rotina, agilizar, evitar trabalho redundante e repetição. E o Objects é justamente uma mão na roda, tipo, é praticamente um sinônimo para mim em relação a isso. Principalmente a vocês que acostumados a trabalhar com a criar entidade, aí vai lá e insere esse XML, define as colunas, tudo. Aquele processo todinho que eu fiz questão de fazer para poder ver como é que era e que vocês sabem muito bem como é que é. Voltando, vamos falar sobre o Objects. Essa tela daqui que vocês estão vendo é o Model Builder. Não é a tela principal, quando vocês provavelmente já conhecem o Objects, né? A gente abre a tela, tem o Object em essa aqui é uma interface mais fluida para poder vocês criarem os campos, criarem novos objetos, criarem novos campos. Daí vocês conseguem relacionar eles, tudo isso de uma forma dinâmica. Cadê? Vocês conseguem construir ações também, actions, criar os tiros que eu falei para vocês, os campos, relacionamento e invalidation. Já a gente tem um bocado de coisa que eu vou apresentando para vocês ao decorrer da apresentação. Vamos lá. Vocês estão criando uma entidade e a gente precisa passar pelo processo de modelação, que é justamente definir, né, a estrutura do que aquela entidade vai ter, os campos. Depois disso, a gente passa pela parte de criar a lógica de negócio. Aí depois, por último, implementar tudo aquilo que a gente construiu, que a gente planejou na interface. E a gente utilizando o Objects é, como que eu posso dizer, a aceleração desse processo. Vocês praticamente, a parte de modelar é um estalo de dedo. A parte de configuração lógica é a mesma coisa, como eu disse para vocês aqui antes. Nós temos as actions, que é uma feature que já vem out of the box, tanto no System Object quanto nos cushions. Vocês conseguem configurar a lógica de negócio a partir de validations, das actions, como eu disse. Dentro dos campos, vocês conseguem é, criar essa lógica também, fazer relacionamento. Então, a parte da lógica de negócio também, o nosso framework é um facilitador enorme. E a parte de integração na interface, nós temos integração já também nativa, né? Out of the box, com os pages, com vocês. Eu vou mostrar. Vocês, tô um pouco ansioso para poder pular para a metade da apresentação, para o final, justamente poder começar a mostrar o portal para vocês a interface, mas vamos com calma. Vamos lá. Como eu disse, o Objects é composto pelos campos, relacionamentos, validations, actions, tem os layouts também. E tudo isso já é integrado de forma nativa out of the box com os pages, pages e com o headless, nossas APIs REST. Aqui é um pouco mais do mesmo e vamos começar a construir o core do nosso assunto de hoje, né? Que é justamente vocês têm lá um ecossistema, uma aplicação e vocês vão precisar surgir um requerimento novo, vocês vão precisar implementar uma nova entidade. Aí aqui aqui eu pensei em criar foi a Flight, que eu construí, fui lá, criei o Workspace, depois do Workspace fui lá no Blade, criei todos os módulos, módulo de serviço, módulo da API e etc. Criamos essa entidade, o voo Flight. Tudo me perdi um pouco. Vamos lá. Vocês vão precisar expandir os requerimentos de uma aplicação nova. A gente tem lá, você já tem lá no seu portal, surgiu um novo requerimento. Ó, a gente vai precisar implementar essa nova entidade, o caminho que vocês fazem, comumente, né? Workspace, você vai lá, define sua entidade no CSS XML, colunas, depois disso você vai gerando o módulo de API, módulo REST e etc. O Object, basicamente você sai e implementa uma interface. Dessa interface você compila, você roda o build service, constrói a entidade
e todas essas as regras que eu disse anteriormente. A parte lógica de negócio já vai estar pronta para você. Vamos lá. Flight, que foi o que eu disse. Model, pronto. Vamos lá. A gente vai precisar criar a entidade flight, a entidade voo. Só um segundo, gente. A tela está travando um pouco. Vamos criar a entidade voo. Estamos escutando? Travou um pouco. Isso. Sim, tá escutando bem. Estamos ouvindo. Pronto. Vamos criar a entidade voo, a entidade flight. Como vocês fazem isso atualmente? CFCG XML, como eu disse, definir coluna, definir os campos, né? Que vão ser as colunas, mapear lá, gerar o build service, sair criando a lista de negócio, local service, para poder a checagem de permissão e etc. Após isso, nós temos mais o que? Criando a entidade chamada book. Se você quiser fazer um relacionamento falando sobre esse tópico, novamente você vai lá no service XML, define os fields, gera tudo de novo, build service, para poder criar a lógica, relaciona as tabelas no banco. Criar ações, esse tópico do meio fala sobre actions, ações. Como você pode criar ações dessa forma, criando a entidade na mão, né? Você provavelmente vai precisar criar um list, né? Para poder ficar escutando, recebeu aquele parâmetro que você queria, para poder trigar, fazer disparar uma certa ação. Você provavelmente vai criar um list, né? E já é outra classe, mais trabalho. Olha, o principal, vocês... Vamos lá. Pronto, aí só para contribuir aí, né? Joseph está falando que antes tudo isso era feito com Service Builder, com código, e para expandir essa solução, eu tinha que criar aqueles módulos, me preocupar com os listeners, com a camada do service, do local service, com toda essa questão aí, que o Objects pode ajudar agora nesse sentido, certo? E aí, beleza, Joseph. Exatamente. Pronto. Falando um pouco mais sobre a entidade que a gente vai demonstrar, foi a que eu fiz utilizando o Workspace, utilizando a moda antiga, o Flight. Aqui está a interfacezinha, bonitinha, né? Campos. Vocês podem ver que a gente já tem vários campos out of the box, texto, picklist. O picklist é um campo que você faz um mapeamento praticamente de chave e valor. Para poder definir valores, é muito bom, vou mostrar para vocês um exemplo com ele. Campo do tipo data e etc. Você pode criar validações. As validações, pronto, fast states é um campo, provavelmente do tipo data. Daí você consegue usar nosso campo da expression builder para poder definir regras. Tá, quando essa regra for atingida, você consegue barrar por exemplo, validações. Você está lá fazendo a entrada nesse nosso Object Flight. Se você não atender essa condição, ou a mensagem vai estourar, então justamente se essa condição for atendida, você permite o usuário de adicionar a entrada e de adicionar o valor. Você consegue construir toda essa lógica numa tabzinha na seção validações e construir essas condições dentro do nosso Expression Builder. Ações, foi o que eu disse para vocês. Vamos lá, supor que nós temos um voo e assim que eu criar um voo, eu quero disparar uma notificação, um e-mail para todos os meus usuários que aquele novo voo, uma viagem aqui do Brasil para a Alemanha, por exemplo, está disponível. Você consegue fazer isso. Adicione uma entrada em voo, um after edge. Você pode criar condicionais também. Aqui a gente também tem o campo da Expression Builder. E após isso, aqui você seleciona o tipo de notificação. Nós temos a out of the box também. User Notification, para enviar notificações para usuários dentro do sistema. Então, e-mail ou outras que vocês podem customizar usando o Client Extensions. Vamos para a próxima. A entidade, a parte do relacionamento. Parte do relacionamento é objeto booking. Justamente, você tem um voo e naquele voo, você quer fazer uma reserva.
o objeto reserva, o objeto booking se relaciona de forma que você pode ter várias reservas para o objeto voo. Dentro do nosso framework, a gente consegue também definir relacionamentos. Nós temos relacionamento main-to-main, one-to-main, onde você consegue mapear a entidade que você quer na hora de adicionar a entrada. Vamos lá, a gente vai adicionar a entrada em voo. Naquele voo, você vai adicionar a entrada em booking. Perdão, mas estou um pouco nervoso. Primeira vez que eu estou fazendo a apresentação é comum. Se vocês quiserem pausar também, fazer perguntas durante a apresentação, sintam-se à vontade. É até bom que interagir mais com esse gelo. Eu só estou olhando aqui para a tela e falando. Vamos lá. Você vai adicionar uma entrada em booking, que foi relacionada com flight. E naquela reserva eu já quero selecionar meu voo. Você consegue fazer isso através do relationship, do relacionamento que você fez entre essas duas entidades. O campo de actions, como eu já falei para vocês. E falando, me embolei um pouco, mas e aí, como é que eu consigo construir isso, né? Construir esse objeto flight, como é que eu consigo construir esse objeto bookings usando esse nosso framework, o object. Isso. E aí, a questão maior, Joseph, se a gente pode adicionar aí, é que, beleza, eu já tenho toda essa estrutura aí de flight, certo? Feita no Service Builder, eu tenho a minha aplicação já ali funcionando e eu quero estender, certo? E aí vem a dúvida, caramba, tá, eu preciso estendê-la, eu tenho que fazer todo aquele processo do Service Builder, dos listenings, ou eu posso usar Object. Mas será que para eu usar Objects eu tenho que ter tudo em Objects? Então eu preciso fazer essa migração das minhas entidades que estão hoje em Service Builder para o Object. Isso quer dizer criar um Object para o Flight que eu já tenho, para a tabela que eu já tenho, criar uma tabela nova, migrar os dados. Será que eu realmente preciso ter esse trabalho a mais, né? E aí é aí que o Liferay entrou, que a gente entrou para solucionar, né? Esse caso aí. Você não vai precisar migrar todas as suas tabelas, todas as suas entradas, toda a sua lógica que já existe, que já está funcionando lá, né? Para poder usar essas novas features do Object, né? A gente vai criar aí uma interface onde a engine antiga vai conversar com a nova, né? Com essas novas entidades aí, com esses novos objetos. Beleza? E é aí que entra o System Objects, não é isso, Joseph? Exato. É uma interface que a gente implementa, que a gente provê. Vocês, inclusive no portal a gente já tem exemplos, eu vou falar disso mais para frente. Entidades que foram feitas usando o Service e migraram para o nosso framework, através disso de implementar essa interface, que são justamente os System Objects. Vamos lá. Dentro desse nosso framework, a gente já provê para vocês tudo isso. Como o Gabriel disse, é tudo feito através da implementação de uma interface Java. Dentro disso, a gente já provê para vocês toda uma camada de service, essa lógica que eu apresentei para vocês antes, de actions, de relacionamento, tudo por meio da implementação dessa interface. Vocês já vão ter essa conversação toda e fazer parte do ecossistema que é o Objects, do framework. Vamos lá, o Existing Object que eu mencionei que nós já temos é o Account, provavelmente vocês já devem ter visto algum deles. Account, Organization, Postal Address, User, Conhecido, Commerce, e são vários do Commerce na verdade, né? Commerce Order, Commerce Order e o Product. As vantagens, vamos falar de vantagens. Você não precisa reconstruir tudo, como o Gabriel disse. Você já tem lá a sua lógica existente, você só vai implementar a interface, fazer aquilo, um novo, né? Utilizando o nosso framework, conversar com o que já existia, que você vai ter as facilidades de tudo que já foi apresentado aqui para vocês, mostrado. É muito fácil expandir e melhorar isso. Você pode expandir e melhorar. Como foi dito, literalmente você fazer essa migração, você utilizar o nosso framework, você está melhorando, você vai ter várias facilidades. Em relação à construção da aplicação, como foi dito, eu vou mostrar também para vocês mais uma vez, acho que é a terceira, quarta vez que eu digo.
implementar a interface Java, como foi dito também, e que nós já temos esses exemplos que já funcionam no portal que vocês podem utilizar como base, out of the box. Os métodos, a interface que vocês vão implementar é essa aqui, System Object Definition Manager. E os métodos que ela provê, a gente já tem os métodos de CRUD, add Basel, add Base Model, fetch, get e vários outros. Get Action Reference Code. O Action Reference Code é o valor que a gente usa para poder mapear entidades para portabilidade. Esse JAX, aqui é essa Application Description, para poder vocês pegarem os valores, os dados do conteúdo relacionado à API REST dessa entidade que vocês vão implementar. Label Keys, Model Class, Object Fields, que é um dos mais importantes, um dos métodos mais interessantes, mais importantes dessa interface que vocês vão implementar, mas vão fazer uso. Primary Key, Scope, Get Table. A gente vai abrir o código e vamos dar uma olhada na interface. Mudar de tela, vejam se vocês estão, confiram aí se vocês estão enxergando certinho. Tá vendo tudo direitinho? Tranquilo. Pronto. Na verdade, antes do código, deixa eu mostrar para vocês justamente a aplicação. Ia pular um passo. Vamos lá, a gente falou do Flight, que foi feito a moda antiga, utilizando o Workspace, dentro desse Workspace, adicionei os módulos utilizando o Blade e etc. Criei um Portlet JSP para poder renderizar isso nessa minha página. Tá aqui a estrutura. Tudo feito de forma simples, justamente só para exemplificar para vocês que vocês têm essa entidade de vocês já existente, o Flight. Vocês podem muito bem pegar ela já existente e, através da implementação daquela interface que eu vou apresentar para vocês, migrar para nosso ecossistema. Aqui está tudo feito dentro do Workspace, utilizando o Service View, daí, etc. Você tem o número do voo, vamos supor que seja o voo 4, a capacidade dele seja de 100 pessoas, a data do voo, dia 28. Aí, a hora eu vou deixar essa mesmo. Pronto. Tenho isso. Feito a adição de entrada. Essa é a estrutura que vocês têm. Tabela no banco. Tudo isso vocês conseguem reusar. Vocês não vão perder nada, como o Gabriel disse. Por meio da implementação dessa interface, System Object Definition Manager, vocês vão adicionar um novo módulo, fazer tudo isso conversar com a entidade de vocês que já existe. Um dos exemplos que vou utilizar para mostrar para vocês é o account. O account, primeiro é melhor mostrar a interface, né? Vamos lá, os métodos. Como eu mostrei lá no slide, o write, delete, base model. Joseph, tem como dar um zoom aí, cara, só pra gente Tem sim, olha. poder enxergar Tá um bom? pouquinho melhor? Tá melhor? Melhorou? Vai mais um Você tem pouquinho. mania de usar Ok. foto em minuto, mais um pouquinho. Eu sei como é, cara. Eu também sou assim. Agora, acho que tá dando pra ver melhor, né, pessoal? Tá Tá, enxergando vocês direitinho? me avisam aí no chat. Boa. E eu não consigo nem ver o chat. Se surgir alguém colocar alguma mensagem, alguma dúvida, por favor, Oni ou Gabriel, pode me falar aqui. Aqui é uma tela só, eu não consigo ficar olhando de fato, só a tela. Tranquilo. Eu só consigo enxergar aqui. Estamos de olho aqui. Valeu. Vamos lá. Os métodos que mostrei para vocês aqui tem na interface. Add Base Model, o Chat, o Get Action Reference Code, o dos Fields. Dá-lhe zoom a lista pra Object gente. Mas, Pode ir mais um pouquinho, que tá difícil. Agora, boa. Obrigada. agora foi. Pronto. Get Page para poder vocês conseguirem visualizar a definição como um todo. Aqui vocês vão, já como tinha dito, né, já se entrega, a gente tem o framework de busca da gente, o Elastic. Já vem tudo mapeado, tudo estruturado para vocês apenas de fato implementarem e utilizarem, né? Só vantagem. Vamos ver o do account, como eu tinha dito. Account, objeto conhecido por vocês provavelmente. O account user deve ser os dois famosinhos, todo mundo provavelmente já teve contato com algum deles. Classe, a classe dentro do System Object Definition Manager. E estende de base, e o base vai estender da nossa interface. Vamos ver como
o account implementa algum desses métodos, sai de base model, recebe o usuário, os valores, o método de deleção. Vamos falar sobre, deixa eu mostrar para vocês a Get Object Fields. Deixa eu diminuir só um pouquinho agora para poder encaixar falta me chamar direitinho, para poder encaixar melhor na tela. Pronto. Vocês aqui, a gente tem esse builder dos nossos campos, que a gente define. Aqui são os campos System, né? Name, Description, Type, que vocês já vão ter o default mapeado na nossa entidade. Deixa eu mostrar aí para vocês aqui. Account. Fields. Nós temos os meta fields, os system fields, que já vem definidos aqui. Os métodos de o get primary, e aqui não tem muito o que se estender, praticamente implementem essa interface e sejam felizes. Não tenho muito mais o que falar sobre vantagem. As vantagens. Pode falar, Gabriel. Isso, boa, Joseph. E é nela que a gente define como é que você vai salvar uma entrada nova, como é que você vai deletar, fazer o get. Então, é nela que você vai definir que, beleza, vou usar aqui, então, o local service ou o service da minha entidade definida no Service Builder, tá? Então, é por essa interface que o Objects consegue reconhecer essa entidade legada aí. Vamos colocar esse nesse. Exato. Você vai definir o seu. Exato. Ô Joseph, Marcel aqui. Então o que você está dizendo é que a gente pode olhar para o próprio código-fonte do Liferay, que foi o que o próprio Liferay fez para expor. Marcelo, pode olhar para o próprio o quê? De uma cortada. A gente está conseguindo me ouvir? Ou sim. Você está dizendo que a gente pode olhar o próprio código-fonte do Liferay, por exemplo, para os antigos Service Builders, que agora são System Objects, e ver como foi feito lá e fazer para os nossos Service Builders que a gente tem. Exato. Usarem de molde, de exemplo. E eles vão aparecer. Esse mesmo fez que vocês estão recomendando para vocês. Depois que a gente fizer, eles vão aparecer aonde? Eles vão aparecer como System Objects? Eles ficam aparecendo flagueados aqui como System. Tá certo. Mesmo não sendo entidades nativas do Liferay, mas porque eles são Service Builders legado, eles vão aparecer como System Objects. Exato. Vocês vão estar implementando essa interface do System. Exato. É exatamente por esse caminho daí que tu falasse. São entidades legais que vocês têm no ambiente de vocês, mas vocês vão estar implementando E isso não tem nada a ver com a gente estar criando um novo object que vai criar uma nova tabela, que vai migrar os dados de uma tabela do legado para a tabela nova vai ficar tudo a nível dos dados aonde já está, certo? A gente só vai precisar mexer acabar certo. É o que você falou. Na verdade, essa interface ele vai ser reconhecido lá pelo System Objects, mas não vai precisar ter alteração nenhuma de dados. Exatamente. Agora pronto, vamos lá, tu fez essa migração e tu agora adiciona um novo campo. Esses novos campos que tu adicionar vão ser mapeados para uma tabela dinâmica que a gente tem. E não para a tabela antiga que tu tem. Que tu tinha no caso. Ela vai continuar existindo, só que eles vão ser mapeados para essa tabela dinâmica que vai ser a tabela de entradas dessa definição. Tá bom. Que é algo que também já acontece quando eu crio um campo novo, por exemplo, no System Object User. Exato. Tá certo. Exato. Foi a forma que a Liferay criou de ser possível estender esses System Objects, certo? Tá correto, Gabriel? Perfeito, é isso aí mesmo. Joseph, cara, isso é muito massa, porque a gente não fazia ideia, eu pelo menos que trabalho em projetos aqui na Liferay com clientes, não fazia ideia de que isso existia. Pensando em upgrades, né? É uma dor realmente dos clientes. O que é que vai fazer com aqueles service builders que já estão lá? E é bem interessante saber dessa possibilidade. Obrigado aí. O legal não pode isso por nada. Pode falar. E o legal também, Marcelo, é que a gente tá provendo esse, bem entre aspas, tá, gente? Ponto de extensão aí, mas
uma coisa legal é que a gente já usa, tá? Para essas entidades aí, para o user, para o account, organization. Então é uma coisa que a gente também já está validando aqui, que já funciona, que já tem clientes usando, tá? Então não é novo, não é um conceito novo, é um conceito exposto novo, né? Para todo mundo usar, mas é uma coisa que a gente já usa internamente. Já passou da fase de teste, já tá um Eu negócio preciso, consolidado. Podem. eu preciso registrar essa implementação da interface em algum lugar ou ela vai ser descoberta dinamicamente? Não, você só implementa ali e ela já vai ser descoberta, tá? Ela só vai ser, obviamente, Algum reflexo componente. vai acontecer através do plano para Isso, encontrá-la, tá bom. isso, exato. Joseph, só para te lembrar também, quando você estiver lá na interface do Lifer, também dá um zoom pra gente, pra gente conseguir ver quando você for para A lá. minha mania de ver tudo pequenininho, perdão. Fica tranquilo. Ó, chegou uma dúvida aí, eu acho que o Gabriel também vai poder dar uma ajuda. O Leison, ele falou o seguinte, o Framework Objects, né, do Lifer, usa o Hibernate e o Reflection do Java por trás dos planos? Isso, Boa eu tenho mapeado pelo Hibernate. Quiser. Isso, Continuar, Gabriel, pode o falar. framework, boa, Joseph. O framework do Object a gente usa assim por debaixo dos panos o Hibernate, tá? Mas isso aí é para os objetos customizados, né? Que são os objetos que eu crio de fato do zero. Então vai ser criada uma tabela por trás ali no banco de dados e a gente consome ela pelo Hibernate mesmo. Mas para esses System Objects aí, como Marcel e Joseph pontuaram, a gente não vai criar essas tabelas por debaixo dos panos. A gente já vai usar a tabela que já foi criada, que já existe pelo Service Builder, né? Essa interface aí, ela vai chamar provavelmente a sua implementação, a sua camada de serviço que já existe com suas regras de negócio lá. Não vai ser criada uma nova camada de persistência para esse System Object, tá? A gente já vai usar o que já existe. E sobre a parte do Reflection, a gente não usa Reflection diretamente do Java, mas a gente usa features do OSGI que fazem esse tracking aí dos novos campos e implementações inseridas. Beleza? Mas agora E aí, comentário. isso. Eu tinha só mais uma coisa. Mas pode beleza, falar. pode. Não, pode pontuar, Marcelo. Eu tinha só mais uma coisa, então, que era para fechar esse raciocínio e confirmar com vocês. Então, pensando num Service Builder que já existe, e aí quem trabalha com Service Builder vai lembrar bem, se fazia chover mesmo com o Service Builder, uma vez que você tem liberdade de escrever o que você quiser lá a nível de Java, então você obviamente tinha um portlet que fazia a sua camada de apresentação, depois você tinha um Service Builder com a camada de serviço lá que você podia, enfim, criar a regra de negócio, você queria com total liberdade, né? Tudo isso, quando você converter para Objects, continua funcionando exatamente igual. Adicionalmente, você pode ainda usar o Framework Objects para agora colocar aqueles eventos, tanto de notificação, quanto depois de um update ou depois de um insert, você usar adicional esse recurso que o Object, que antes o Service Builder não tinha isso, né? É isso mesmo, Exato, né? perfeito. É isso. Exato. É isso. Toda a sua solução lógica anterior. continua funcionando, exato. E você pode estender, né, criar novas entidades, novos relacionamentos, usando Objects com todas as novas features que ele possui ali, com actions, com, enfim, mandar um e-mail, todas essas outras coisas. Exato. A sua lógica antiga vai se comunicar com a nova como se fosse. Vai ser meio que um plugin da sua entidade antiga conversando com o Object. Você faça uma implementação do Object, mas tudo vai se manter, tudo vai continuar funcionando perfeitamente. A gente vai quebrar a sua lógica. A gente não, né? A sua lógica antiga não vai ser quebrada, não vai ser mantida. Alguém vai falar alguma coisa? Sim, é só um comentário. A gente já volta para sua pergunta, Newton, mas é que o Bruce trouxe um ponto aí que o Marcel já está até comentando, mas eu queria ouvir também de vocês. É possível fazer a integração com banco de dados externo usando apenas o Object, sem integração com o legado? Isso, como o Marcel bem respondeu aí, obrigado, Marcel. A gente tem esse conceito do Proxy Objects.
ele já está disponível, mas ainda no nível de beta. Então, se você quiser usar, já está lá, sendo nas System Settings, nas Feature Flags, dá para habilitar esse proxy ou object e dar uma taxada também. Tem documentação sobre isso. Então, é bem simples de usar, na verdade. Foi um ambiente que não está configurado correto, mas é aqui, pessoal. System Settings, Feature Flag, você habilita. Então zoei, já. Vai. Eita, peraí, me esqueci de falar, John. Mas não, Não, desculpa, gente, eu sou talvez cega. talvez Tá esteja legal agora? Tá legal. a nível de instance settings. Instância, né? Eu sempre troco. Feature Flag, é com uma saladinha. Longa, Pronto, aqui. Pronto. vai lá em beta. Não sei se o nome é esse também, mas vamos lá. Aqui. Pronto. Pronto. Você vem aqui e habilita. E começam a se aventurar. Tinha essa aí? pergunta, né? Eu tinha. Pode falar também. A pergunta de Newton, né? Se porque o CMS, que é o novo produto da gente, ele está sendo feito todo por cima do Objects, tá? Então a gente vai ter umas tabelas lá, toda a base dele está sendo feita em cima do Objects e não do Service Builder mais. E a pergunta todas essas entidades vão ser System Objects? A resposta é sim, mas elas não são feitas dessa forma que a gente está fazendo. Por quê? Porque elas não existiam antes, elas não são Service Builder, né? Entidades vindas do Service Builder, elas são entidades novas criadas ali, mas ainda assim são System Objects, que o usuário não pode deletar, né? Esses objetos novos que fazem parte de aplicações Liferay. Então eles são classificados como System Objects, mas não são implementações dessa interface Java. Beleza? Sim, não, beleza, realmente. Mas o que eu digo é, tipo, você vai conseguir utilizar a mesma funcionalidade que você consegue fazer com o System Object, tipo, para esse, por exemplo, sei lá, o Journal Article, né, que já existe. Eu poderia, no futuro, adicionar uma action e coisas do tipo para o Journal Perfeito. Article. Perfeito, pode sim. Show. Bem pontuado. E aí, como essas entidades são feitas em cima do Object, elas vão ter todas as features do Object, sim. As novas entidades do CMS. E aí, só para contextualizar, pessoal, o que é esse novo CMS, ou esse CMS que o Newton falou, como o Gabriel comentou, é um produto novo que a Liferay está preparando, não é para agora, tá? Não se preocupem, ainda vai um tempo, e a gente vai trazer talk aqui para o Lug. Com certeza a gente vai ter muitas novidades no DevCon, mas a gente traz talk para o Lug assim que isso for uma realidade, tá? Mas fiquem de olho aí, a gente está preparando um negócio bem legal.